Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo a gente aí, nosso querido associado da Prime, você que é corretor de imóveis, você que é proprietário de imobiliária, corretor autônomo, incorporador, dono de construtor, enfim, todos vocês do mercado imobiliário. Hoje esse papo aqui na Prime é para você, voltado especialmente para você. E eu tô aqui hoje nada mais nada menos com o Giba, que vai me ajudar, porque eu preciso de ajuda aqui, Giba, hoje, que o homem é fera. E tô aqui com o Kenner Cacheta, corretor de imóveis. Vou deixar ele se apresentar, porque senão vou gastar muito tempo aqui falando o currículo do homem. Kenner, muito bom, meu irmão, ter você aqui conosco nessa manhã. Já fizemos alguns materiais e eu me sinto assim honrado de hoje estar aqui contigo, levar o seu conhecimento para os nossos canais, para o nosso associado, para todo o mercado imobiliário que nos assiste. E um homem de Deus, um homem de fé, um homem que cresceu no mercado imobiliário, assim como a Prime Assessoria também. E queria muito, meu irmão, mas muito te agradecer por estar aqui conosco hoje. E aí, a gente vivendo essa experiência junto aqui, com o seu conhecimento, com as suas ferramentas. Muito obrigado. Perfeito. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Giba. Bom dia a todos que estão assistindo esse podcast. Agradecer, na verdade, a primeira oportunidade, né, da Praia abrir as portas, a gente poder falar um pouco de mercado imobiliário. Para mim é uma honra estar aqui também, né? A gente sabe que é um mercado muito abrangente, muito grande e ao mesmo tempo muito promissor. E nós vamos bater um papo aqui hoje, nada mais falar do que a gente vive no dia a dia, né? Que esse mercado, essa intensidade de mercado, eu gosto de dizer. Eu vi que você e o Giba já estavam entrosados ali antes nos bastidores ali. O que você tem a dizer, Giba, sobre todo esse know-how que nós estamos trazendo para o pessoal hoje? Bom dia, Joaquim, Kenner. Eu fico empolgado, assim, né? Eu fico entusiasmado porque quando a gente vê uma figura, assim, que reúne essas características, né? Alguém que tem sucesso, que é bem sucedido, no ápice, assim, daquilo que é a palavra sucesso, né? Porque isso é muito relativo. E que, junto com isso, carrega a gama de valores e princípios que o Kenner carrega. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, sabe, Kenner? Que muita gente que nos assiste, às vezes, acha que pode banalizar isso e talvez não considere o valor que tem, junto com toda a estratégia objetiva, você ser alguém que carrega uma essência, né? Porque a gente vive muito isso aqui na Hum, empresa, né? Então, essa simbiose que a gente tem com você, com aquilo que é a sua história, que a gente já conhecia e nesse tempo nos aproximando ainda mais, eu acho que isso que fica assim de mais emblemático nessa relação e nessa sua vinda aqui e nessa sua estadia com a gente, sabe? Ver alguém que tem conteúdo, que tem objetivamente ferramentas, mas que reúne qualidades pessoais e valores que são imutáveis. E para muita gente isso é banal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, se de fato a gente não está aqui viajando ou se carregar esses valores e aplicar isso na vida e na carreira funciona. conta para nós aí, Kenner, tudo isso que o Giba falou e substanciando tudo isso em resultado. Sua história de vida, por que você virou corretor? Rapaz, uma excelente pergunta. Na verdade, antes de mais nada, né, me chamo Kenner Cacheta, sou corretor de imóveis há 13 anos no mercado, atuo em Patos de Minas, né, também sou mentor de corretores. A gente tem uma masterclass que fala muito sobre isso. Mas o mercado imobiliário, para mim, foi um mar que eu quis mudar de vida. Eu quis mudar a minha história, eu quis mudar a questão da minha família, né? Eu sou casado há 15 anos com a Vanessa, mulher de Deus, né? Você falou sobre sucesso, e eu entendo que o sucesso hoje é uma família bem-sucedida, né? Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma filha linda de 11 anos, a Vitória até emociona de falar, porque a família é a base do Com sucesso, certeza. né? E assim, eu vendo a dificuldade, vim de uma família muito simples, eu vim de, né, pai pedreiro, mãe manicure, só que eu falei, cara, eu tenho que mudar essa história, esse jogo, porque eu falo que quem nasce em berço de rico vai ficar rico, quem nasceu em berço de pobre tá pobre.
Isso é mentira, tá? Isso não existe. Existe um meio, existe um caminho a ser seguido. E eu me tornei corretor, na verdade, Joaquim Giba, porque eu queria comprar uma bicicleta. Essa é a verdade. Quando eu me tornei, não por causa da bicicleta, ser corretor por causa da bicicleta, não. Porque eu queria crescer, então assim, como que eu cheguei na corretagem? Através de venda. E a venda começou na minha vida com 11 anos, quando eu quis comprar uma bicicleta. Seu primeiro objetivo de vida foi falando, eu quero comprar uma bicicleta, meta e vou vender alguma coisa. Se é um cara aqui. mais novo, você não vai lembrar, mas eu tô com 41 anos e na época tinha sandal Raindrop. Eu queria chegar com 41 desse jeito aí. Ô, Giba. Como? Eu queria comprar uma sandal Raindrop e naquele tempo era muito difícil. E eu falei, eu preciso comprar, minha família é muito simples, não tinha recurso. Eu falei, mãe, e aí? Ela falou, não, você não doido. Isso pra você ter noção, com 11 anos, falando de 30 anos atrás, essa história. A bicicleta custava R$275 naquela época. O salário mínimo naquele tempo, acho que era, se eu não estou equivocado, R$60. Era algo muito baixo. Uhum. E eu falei, minha mãe, eu quero comprar uma bicicleta. E eu vou comprar, só vai lá na empresa e parcela, eu vou parcelar como isso, tem 11 anos de idade. E eu falei, não, eu tenho um empreendimento. E aí eu montei um empreendimento que era abraçar um carrinho de picolé e começar a vender picolé. Então eu comecei uma jornada. A mulher não queria me entregar o carro porque eu era pequeno demais, não sou pequeno, né? Mas eu era muito novo, então ela tinha medo de eles me baterem, me tomar os picolés. Então eu já comecei o empreendimento com um sócio, que era da mesma idade, porém o cara era grande, chama Elber. Falei, vamos estar junto. Só que em uma semana eu já conquistei o coração da mulher da fábrica. E aí ela deixou eu andar sozinho, porque era 10 prestações de R$27,50. Eu lembro como se fosse hoje. Então eu comecei a vender picolé aos finais de semana, para comprar tão sonhada bicicleta. Quando eu vi que era possível, eu já quis o patins roller. E o negócio começou a ver que o negócio era bom. Então assim, o amor por venda começou através de uma bicicleta. Então, assim, como que eu me tornei corretor? Nisso eu passei por farmácia, eu vendi plano de saúde, trabalhei na Unimed, fui gestor de vendas lá, como coordenador. E como que eu me tornei corretor de fato? Eu tinha um amigo, infelizmente faleceu no Covid, o Ellison. Falava, cara, se vier pro mercado imobiliário, você vai dominar esse negócio. E eu falei, esse cara ficou doido. Né? Por quê? Porque eu tinha a visão da CLT. Né? Eu tenho que ter uma segurança. Com certeza. Mas eu escutei uma frase que eu achei muito pesada, essa frase. Que fala o seguinte, já viu alguém com CLT ficar rico? E eu falei, então como é que eu vou ficar rico trabalhando de CLT? O resto da minha vida? Eu falei, eu preciso mudar essa trajetória. E eu estava muito contra, era coordenador da Unimed, uma empresa, né, de grande porte, de visibilidade a nível Brasil. E nisso, esse amigo falou, vem. E eu peguei férias na Unimed 10 dias. Eles não quiseram comprar minhas férias, eu queria vender. Seu primeiro trabalho foi, desculpa eu te interromper, Sim. foi então um trabalho assim, digamos assim, com um potencial mais alto assim, de venda, de capacidade para venda mesmo, foi na Unimed. Foi na farmácia. Foi na farmácia. Depois você foi para 17 anos, eu entrei numa farmácia, eles queriam formar um atendente. Uhum. Eu não sabia nada, mas eu tinha uma certeza, eu queria aprender. Porque quando eles falaram assim, eu preciso ensinar, eu falei, tá, mas vocês vão realmente ensinar? Porque eu não sei nada. Vem daqui que é um anador, não sei. Sorrisal, não sei. E como é que eu aprendi dentro de uma farmácia? Aí é o que eu falo para todo corretor. Nós temos que ter conhecimento. O conhecimento ele vai te permitir alcançar voos que talvez você nunca imaginou. Então ali eu chamava DEF, era um dicionário de medicamento. Então eu pegava um medicamento na prateleira. Então eu ia entender fabricação, posologia, forma de tomar. Ali eu comecei a crescer. Porque eu fui para ser um atendente em aprendizado que não tinha comissão, era salário fixo. Falei, se esse povo não começar a me pagar melhor, eu vou ficar aqui morrendo, né? Uhum. E eu lembro que essa história é muito interessante, né? O famoso lombrigueiro que eles falam. O rapaz, ele não conseguia indicar. Chegou um cliente para comprar, eu lembro como se fosse hoje. Mebendazol era o medicamento, custava R$10. E o atendente velho de casa, 5 anos de casa, não conseguiu vender. O rapaz achou caro para comprar um medicamento desse por R$10. Beleza.
2 meses depois ele voltou, o mesmo cliente. Eu estava no balcão. Naquele dia estava com uma compra de R$ 80. Porque eu consegui mostrar para ele que aquele tipo de medicamento pegava um tipo de verme, mas tinha outro que pegava outro específico. Resumindo, eu vendi 3 tipos de medicamento para ele, mais uma vitamina. A hora que o patrão viu aquilo, ele falou, a partir de mês é comissionado. Esse cara tem potencial aqui para venda, vamos colocar esse cara aqui mais... E aí ele falou, a partir de mês é comissionado. Então ali eu comecei meio só... Aí o que eu comecei a entender? Que tinha como eu escalonar em comissões melhores rentabilidades. Aí tive o processo da Unimed, né, e a corretagem caiu por um acaso. Eu queria vender minhas férias, o diretor da Unimed não queria comprar, e eu fui nesses 10 dias, eu queria descansar, ele não vai comprar, eu vou descansar. E o Ellison falou, vem para a corretagem, você vê como é que é nesses 10 dias, trabalha comigo. Nos 10 dias, eu vendi 2 terrenos, sem experiência nenhuma no mercado. Só que esses terrenos davam 2 meses e meio de Unimed. Eu falei, não vou voltar. Eu não vou Perdeu voltar. o funcionário. Eu não vou voltar pra lá. Tchau, Só que nem CLT. tudo é flor, né? Depois que eu entrei no mercado de fato, é muito desafiador. Porque assim, beleza, eu tive a sorte, né? Uhum. De vender 2 terrenos, mas depois que eu entrei no mercado, eu passei, eu acho que uns 9 meses sem vender nada. E aí eu falei, peraí, o buraco aqui é mais embaixo. Então eu preciso começar a buscar o que eu não tenho. E naquele tempo era muita coisa, não tinha nada. Eu não tinha conhecimento do mercado. Então eu comecei para dentro de cartório. Eu comecei para dentro de Entender a dinâmica do... tudo. Sentava com o correspondente assim, falava, me dá aula. Como é que funciona esse negócio aqui? Para mim começar a dominar o mercado. Entendi. E Kenner, até o momento atual do Kenner, corretor de imóveis, qual foi a sua virada de chave assim para se tornar esse Kenner de hoje? Aquele Kenner que entendeu isso, né, nesse dia, que o buraco era mais embaixo, para o Kenner de hoje. O que fez virar a chavinha aí e obter esse sucesso que você tem hoje? Eu falava necessidade Faz o sapo pular? é o que virou minha chave. Porque na verdade como eu disse, nem tudo era flor, né? Sim. Então quando eu entendi que o mercado era muito difícil, eu preciso de 2 coisas. Eu preciso me relacionar com pessoas e eu preciso aprender do mercado. Como é que virou minha chave? O dia que eu estava dentro de casa, que eu vi que eu tinha gasolina para descer e não tinha dinheiro para voltar para casa. Então, eu não tinha dinheiro para nada. E eu falei de 2 umas, ou eu vou virar esse jogo, ou vai me dominar. Então assim, só que quando você olha para a necessidade, você sabe que é possível virar, porque assim, ó, a única pessoa que pode mudar a sua vida é você mesmo. Ninguém pode entrar na sua vida que não seja você. E ali eu entendi, falei assim, eu posso mudar meu jogo. Só que eu tenho um diferencial, né? Quando eu falei de sucesso da família, a minha esposa sempre me apoiou em tudo. E ali já começa um pontapé inicial muito forte. Cara, isso aí ajuda demais, hein? É fundamental. Até porque, assim, quem nunca fez o que você viveu, que hoje é um termo, assim, mais atual, que é transição de carreira, né? Naquela época, na nossa época, eu também vim do varejo, me identifico, porque, assim, você falando, e o varejo ensina coisa na vida da gente, né? Balcão. Mas, voltando aqui para o que você está comentando, viver essa transição de carreira e não fazer o questionamento de será que eu fiz a coisa certa, né? Assim, quem nunca fez essa pergunta? E aí, quando você tem esse apoio, porque a sua determinação, a sua história mostra assim, você nunca recuou, né? Você entrou, teve aquele vislumbre, falou assim, nó, o negócio é bom. Caiu pra dentro. Quando cai pra dentro, nó, o negócio é difícil. Mas nunca pensou assim, vou recuar. Não, é difícil, mas então eu vou atrás do que facilita. E numa época, porque hoje é fácil falar de buscar conhecimento, e é um princípio, mas assim, fácil e não é tão fácil, né? Porque também tem muita coisa que tem nome de conhecimento, mas não é, né? Mas naquela época, né? Nós estamos falando aí de alguns anos atrás, eu tava brincando da idade, mas a gente é meio contemporâneo, eu tenho alguns aninhos a mais só. Mas, menos, a vestinha. Mas
qual que era naquela hora a fonte, assim, quando você fala assim, eu tive que buscar conhecimento. Hoje, fácil, você tem aí, você é um mentor. Hoje você é uma fonte desse conhecimento e que as pessoas podem acessar, né? A gente estava aqui hoje de manhã fornecendo conhecimento para quem quer acessar. Mas naquela época, como que se adquire conhecimento? Como é que você viveu isso? Vamos lá. Vamos falar de fé primeiro. Porque quando eu me revoltei com a situação que eu vivia, eu me deparei com Isaías 1,19, que fala assim, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ali eu falei, Deus, eu quero. Só me mostra o caminho. Eu falei, só vai riscar no chão e eu vou pisar por cima. Então ali primeiro eu embasei naquilo que eu acredito, que é Deus. Só que aí que está o diferencial, que eu falo assim, ó, toda pessoa tem que buscar conhecimento a todo tempo. Então eu comecei a entrar muito em imersões, eu comecei a fazer muito curso, eu comecei a entrar para dentro de lugares que antes eu não tinha acesso. Então você precisa mergulhar em alguns aspectos, porque assim a visão do corretor tradicional é vender. E o corretor de alto padrão, e eu não estou falando de vender imóvel de alto padrão, mas é ser um corretor alto padrão. É ele começar a entender e começar a ver aquilo que ninguém vê. Exemplo, 2012 eu entro no mercado. O que ninguém fazia no mercado naquele tempo? Nós em Patos, hoje nós temos 850 corretores Nossa. em Patos. Então imagina eu ter que destacar no meio de 850 corretores, é muita coisa. Eu falei, tá, mas o que o mercado não está fazendo? Aí, estratégias que eu fiz. Primeiro, estratégia. Estou vendo um tablet na minha frente. Em Patos, duas imobiliárias em Patos tinha site só naquele tempo. Então a primeira coisa que eu fiz foi criar um site. Para quê? Para vender, não, para me posicionar. Não existia rede social naquele tempo. Então eu criei uma estratégia, eu me mandei imprimir numa gráfica, um mapa de Patos. Falei assim, a minha meta, porque ninguém me conhecia em Patos, ninguém sabe quem era Kenner. A primeira meta minha, eu falei, eu preciso ter uma placa em cada bairro dessa cidade. Então eu comecei a mapear a cidade, comecei a buscar imóveis. Sem noção, gente, eu em 2 meses, eu tinha 200 imóveis no meu site. É loucura, é loucura. Eu vivia... Captado para venda. para captar para venda. Consegui atender isso? Não, eu não tinha conhecimento. Então, hoje eu vejo que é uma loucura. Eu prefiro hoje um atendimento personalizado em vez de fazer isso. Mas a estratégia que deu certo. Eu tinha um Na época também, né? eu tinha um escritório, Joaquim, 12 metros quadrados. Um dia me bate um investidor querendo lançar um empreendimento lá em Patos de 300 lotes. E ele falou assim, eu só vim aqui porque aonde eu andei em Patos eu vi placa sua. Então eu falei, deu certo. Falei, o negócio deu certo. Então ali eu comecei a me posicionar. Por que eu citei o tablet? Porque naquele tempo não tinha dados móveis. Em 2012, não existia isso. Telefone flip. Então eu falei assim, se eu ficar batendo perna com esse tanto de cliente, eu estou gastando meu tempo, estou gastando gasolina e eu não estou vendendo. Então eu peguei um tablet, eu comprei um tablet, né? Nenhum corretor em Patos fazia isso. Eu fui o primeiro que fez isso. Então eu tinha tudo catalogado no meu tablet. Então quando eu saía para a rua, ele falava assim, eu quero imóvel X, eu abria meu equipamento, sentava com ele. Então de 10 imóveis eu falava, eu quero ir em 2. Porque o corretor padrão ia nos 10. Eu só ia em 2. A pergunta que hoje muito corretor tinha que se fazer e perguntar, quanto que vale a sua hora? Eu te perguntei isso uma vez. Gestão do tempo, né? Gestão do tempo. Então ali eu entendi que eu tinha que fazer gestão do tempo, eu tinha que me relacionar e fazer o que ninguém fazia no mercado. Porque corretor padrão tem muitos, muito corretor padrão. Agora o corretor que vive o alto padrão no atendimento, Cara, a régua é baixa. eu acho assim que você tá trazendo assim uma mensagem muito clara, né, sobre posicionamento, visibilidade e autoridade também. Você acha que hoje esses são os principais fatores para um corretor de sucesso? Posicionamento, visibilidade, autoridade? Você acha que tem algo a mais ou além disso? Joaquim, eu creio que é um dos principais, um erro que muito corretor comete, inclusive, é a questão da rede social, né? Você fala sobre posicionamento. Porque assim,
Se você entrar hoje na rede social do Kenner, você vai lá ver quase 9 mil seguidores, perfeito? Não, esse cara tá estourado. Só que a vida do Instagram não é a vida real, Sim. né? Nós estamos falando de posicionamento, certo? O Instagram te posiciona, porque ele vai te gerar autoridade. Uhum. Mas o que vai te fazer vender não é o Instagram, é o relacionamento. O relacionamento, o network intencional, ele é o que vai fazer você ter resultado que ninguém nunca teve. A questão é que hoje as pessoas se relacionam um pouco. Eu até citei, né, na aula que eu ministrei sobre a questão de quando nós falamos sobre a questão de corretores que se dizem especialistas, né? Hoje, para se tornar perito em algo é 2 anos, no mínimo, de muito estudo e aprofundamento. Conhecimento. Então, técnico. assim, pontos positivos para posicione no mercado, desde que as pessoas conheçam você, se relacionem o máximo possível. E o principal para um corretor vender, seja intencional em tudo que você vai fazer, tudo, sem exceção. Você tem que ser intencional em poder colher grandes resultados. Eu estava dando mentoria para um corretor, uma vez, um corretor, 30 anos de banco, ele sabe o que eu estou falando dele. 30 anos de bancos. Eu falei, rapaz, você se relaciona com os médicos todos da cidade, que é uma classe que tem dinheiro, tem recursos. Uhum. Você já contou para todo mundo que você é corretor? É a primeira pergunta. Eu falei, segundo, custa você criar uma lista de transmissão? Coisa simples. Doutor, tô assim, 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 assim. Nós criamos uma lista junto, na frente. Ele mandou mensagem, 10 minutos, tá com 2 imóveis captados. 10 minutos depois. E contando para uma classe que tem condição de compra. A questão é que muitas das vezes a pessoa quer ter retorno, mas ela não se posiciona como um profissional. Então, se as pessoas não enxergar, eu conheço pessoas empáticas da mesma coisa e participar de tudo que é entidade de classe. Rotary, Lais, tudo que você imaginar, todo o processo. Mas as pessoas que relacionavam com ele não sabiam que ele era corretor de imóveis. Ô, Kenner, você tava falando da classe dos médicos aí. Uma vez você me contou uma história. Conta essa história pro pessoal, que acho que é interessante, da consulta médica. Tá. Eu disse que tudo. Posso falar para aquela câmera lá? Pode falar para aquela ali. É porque assim, ó. Eu falei que acabei de falar que tudo tem que ser intencional. E tinha um médico na cidade, e renomado, e que sempre investe em imóveis. E eu não tinha o acesso a ele, voltando lá no início. Eu vim de família simples, então toda a relação que eu tenho hoje foi criada aos poucos. Só que eu não conseguia ter acesso para poder fazer venda. O que eu, Kenner, fiz? Fui intencional. Marquei uma consulta, marquei uma consulta com esse médico, sem ter nenhum tipo de enfermidade, para mim poder, no momento da consulta, poder falar de imóveis para ele. Estamos falando de imóveis de 1,5 milhão, 2,600 e um lote de 700 mil. Faz a conta aí, corretor. O que dá de comissão? A pergunta é, vale a pena investir uma consulta de 300, 400 reais para poder alcançar o seu público? Então, assim, a questão do médico, ela foi muito clara. Eu precisava acessar ele. Eu só precisava saber como. E nos caminhos normais, eu não acessaria ele. Porque era difícil ter acesso a ele. Mas eu investi. Corretor, invista. Você precisa investir para ter acesso. Então a questão do médico nada mais foi que eu preciso acessar. O que eu vou fazer? Vou pagar a consulta. Vou pagar. Investir em gente. Interessante o que você está falando, porque é uma quebra, entre aspas, de um paradigma atual. A gente vive a era digital. E é óbvio, como você bem disse, né? E até tá no nosso conteúdo aí. O posicionamento digital precisa existir, óbvio. Sim. Mas o que a experiência tem dito, eu quero até saber se essa é a sua impressão, é que no mercado imobiliário muita gente acha que o foco principal é no digital e esquece o valor do presencial. Em tudo que você está me falando aqui, está implícito, patente, que o closer,
o fechamento, de fato, o potencial de fechamento é o presencial. Se você tem o digital bem elaborado, bem posicionado, bem feito, mas no presencial você não tem a mesma preparação e não consegue transmitir a mesma credibilidade, eu creio que você está limitado. Essa é a visão ou não? Sim, 100%. Até porque, Giba, é o seguinte, o social, a rede social, eu vendo o que eu quero. Mas o profissional, o tete a tete, o presencial, é a hora que separa o homem do menino. Porque quando eu chego no presencial para um atendimento, nada mais do que eu vou validar aquilo que eu tenho vendido nas minhas redes sociais. A questão não é sobre o que eu vendo lá fora, é quem eu sou fora. Porque assim, a vida lá no digital é lindo. Porque ali eu não coloco problema Uhum. no da rede social. Ninguém posta problema. Ninguém posta problema. Eu tô na praia, eu tô aqui, eu tô ali. Perfeito. Porque as pessoas se conectam com o lifestyle. Show. Mas a questão é, o mesmo alto padrão que eu vendo lá na tela é o mesmo alto padrão que eu vou dar de atendimento aqui presencial. Exatamente. Sabe o que o cliente mais quer hoje? Atenção. Simples. Você hoje, eu gosto sempre dessa frase. Corretor não vende imóvel. Corretor vende informação. Porque você vai vender algo que vai tirar a dor ou até mesmo o sonho do cliente. Né? Tem gente que tem demandas e demandas. Eu quero isso, 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 isso. Então não adianta. É o famoso entender para atender. Né? Só que pessoas viraram especialistas nisso aqui. Ó. Eu vou fazer atendimento de WhatsApp. Eu vou responder. Não. O cliente quer atenção. Agora, a mesma pergunta que eu faço hoje. Corretor de imóveis. Você é bem remunerado, certo? Se você não tem tempo para trazer um atendimento personalizado para o seu cliente, como que você vai ganhar dinheiro? Não tem como. Então você precisa largar a vibe da rede social para ir para o campo. Sabe? Porque no campo, no tete a tete, no olho a olho, é o que você vai conseguir gerar resultado. Cara, você sabe, a gente fala muito, né? Principalmente assim, eu e o Giba, a gente tem muito acesso a toda a nossa estrutura comercial, né? Tanto de treinamento, quanto de estar fazendo visitas em tanto para uma unidade nossa nova que está abrindo, ou da manutenção naquelas, né? Naqueles sócios que já estão conosco há um tempo. Uma das coisas que a gente fala sempre, cara, o humanizado, ele não é substituído. Eu acho assim, na minha visão, a inteligência artificial, assim como o mercado digital, tráfego pago, rede social, ele precisa se complementar. E quando você transmite essa mensagem, isso não é só para corretor de imóveis. Isso é para todo empreendedor, para toda a cadeia de empresário que está ouvindo a gente, que tem a oportunidade de ter uma ferramenta, eu diria até, né? Que você está passando aqui. Isso é assim, sensacional, do meu ponto de vista. Kenner, eu queria te perguntar, porque eu acho que partindo dessa premissa, quando o corretor ele vai fazer o atendimento com o cliente, agora vocês prestem atenção aí, tá? O que ele vai falar e quem que ele vai indicar. Você acha que ele tem que ter aí um bom parceiro? Porque vamos partir da premissa aqui que hoje 70% das transações imobiliárias são através de financiamento imobiliário. Sim. Você não faz financiamento imobiliário, você vende imóvel. Isso. Você precisa ter alguém ali que vai te dar sustentabilidade para vender. Ou eu estou enganado? 100%. Você acha que o que um assessor de crédito imobiliário ele tem que ter para ele ser esse casamento com o corretor de imóveis? Eu falo que o parceiro, Joaquim, do financiamento, ele é o segundo corretor. Ou ele é o parceiro que vai dividir o lucro. Porque assim, ó, se você não tiver um atendimento bem feito, consequentemente não tem negócio. Porque eu vivo de quê? Aprovação de crédito. Você até usou um dado aí, 70%. Hoje, do Kenner em específico, as minhas vendas chegam a 80% de financiamento. Então, assim, por que eu me tornei e busquei ser especialista dentro de financiamento?
Porque a minha grande demanda é essa. E por que quando você fala do grande parceiro? Porque se eu tiver alguém que vai sanar a dor, qual que é a mentalidade hoje do cliente? Financiar é difícil, Exatamente. sabe? É muito É burocrático. muito burocrático, é complicado. Mas se eu te der a opção para o cliente de um parceiro que descomplica, que faz o caminho se tornar fácil. Eu tenho cliente, Joaquim, que já falou para mim assim, ó, se eu soubesse que era assim, eu tinha comprado mais rápido. Mas por quê? Porque a mentalidade do cliente é que tudo é difícil. E eu, particularmente, né, eu sou muito adepto ao parceiro por qual motivo? Porque ele facilita muito a minha vida. Né? É fácil demais você trabalhar com pessoas que têm o mesmo destino, o mesmo propósito. É muito fácil. Então, assim, corretor de imóveis, por favor, tenha um parceiro que tenha princípios igual aos seus. Se os seus princípios forem bons. Tem esse detalhe. Mas busque parceiros que tenha essa excelência, tenha uma missão igual à sua, que tenha uma visão clara igual à sua, que carrega os mesmos valores que o seu. Aí é casamento. Aí é só alegria. E vende mais. Muito mais. Meu amigo, eu te falo assim, ó, imagina se eu fosse vender, eu acabei de citar aqui 80%, né, daquilo que eu vendo. Se eu fosse viver de 20%, Boa. sabe? Porque assim, ó, cliente que sabe que pode comprar, compra. Só tem que contar pelo caminho certo. E quem vai contar para ele sobre crédito não é eu. O negócio é imóvel. É cada um no seu quadrado. Então eu sei falar sobre imóvel. Só que a parte do financiamento, aí nós temos um parceiro. Que 10... Vou te dar um dado muito importante, Joaquim. Eu, como corretor, eu nem coloco a mão em documento de cliente. Porque um exemplo. Inclusive foi com você esse caso. Se eu não estiver enganado. Imagina o doutor lá que eu comentei, que depois quis fazer um financiamento. O imposto de renda do cara é lá em cima. Ele quer abrir isso para um corretor de imóveis? De Não. jeito nenhum. Mas qual que é a visão quando eu falo assim, mas vamos pegar a Prime de exemplo. Você vai procurar assessoria imobiliária que está direto com o banco. Muitos têm a visão que, por exemplo, a Prime é uma instituição financeira, certo? Uhum. E ele sente tranquilidade em abrir a Prime o que ele não abriria para um corretor. Então, talvez um corretor que quer segurar a informação, a chance dele perder uma venda é algo gigante. Então, quando eu trato do imóvel e falo assim, como é que você vai fazer para mim o financiamento? Não, eu não vou fazer financiamento para você. Eu tenho um contato, que é o nosso parceiro, que você vai falar diretamente com eles. Eles vão fazer várias simulações para que você faça a sua melhor opção. Você vai decidir. Show. Muda o jogo. Agora, interessante aquilo que você falou, porque hoje a relação é de extrema confiança, né? Você tá falando da sua experiência. Sim. E aí eu fiquei aqui pensando, como é que você escolhe esse parceiro? Porque lá atrás, porque hoje, na verdade, você tem outras ofertas desse tipo de parceria, né? Com certeza. Mas, é uma coisa que eu acho que, assim, até vale para nossa audiência, puxa um pouco também para nossa sardinha, mas, assim, o que esse parceiro tem que te apresentar para você escolher ele? Num primeiro momento, é óbvio que você não tem como ter certeza de tudo, mas o que te fez... Porque a continuidade eu acho que você vai me responder, mas eu quero te perguntar também. O que te fez, primeiro, testar a parceria com essa empresa, com a Prime, com os meninos lá em Patos, por exemplo? Sim. O que te fez comprar a ideia e falar assim, não, eu vou jogar com eles? E depois, o que te fez estreitar esse laço e continuar? Porque é uma parceria hoje consolidada, né? É um sucesso. Talvez é um dos cases de maior sucesso que a gente tem dentro da rede, assim, dessa Uma parceria relação bem efetiva. forte De mesmo, uma né? relação que extrapola, assim, né? E transcende. Mas eu queria fazer essa pergunta. O que te leva como corretor, como cara lá da ponta, a escolher esse e não aquele? E depois o que te faz permanecer com esse? Conhecereis a verdade e a verdade Verdade nos libertará. João 8,32. O Joaquim vai lembrar disso. Quando eu estive na praia lá em Patos, eu olhei no olho dele e falei assim, ó, eu trabalho dessa e dessa forma. Você consegue me assistir? Lembra disso? Lembro Eu demais. falei assim, eu trabalho com a verdade.
Você pode me contar o que você quiser, mas me conte a verdade. Porque o que eu trabalho no mercado hoje, o que eu consegui, e eu te falo sem demagogia, com maior tranquilidade, eu me tornei uma referência em Patos por falar a verdade. Talvez por mais difícil que seja. Então, quando eu busco um parceiro, eu preciso da verdade. Eu preciso que ele fale para mim a linha, a entrelinha e o que pode dar errado. Porque eu preciso preparar o meu cliente. Então, essa questão de buscar um parceiro com os mesmos princípios, com a mesma visão e com os mesmos valores, fez eu estreitar a parceria com a Prime. Ah, mas os outros não tem? Não, não estou falando isso. Mas o que me assistiu, o que me atendeu, é princípio. Então, assim, a verdade, principalmente num processo desse, pesa muito. Gente, vamos falar de imóvel barato em Patos hoje. Vamos botar um apartamento de 200 mil reais. Vai juntar 200 mil reais hoje. No caso do Giba, dentro de uma semana é coisa rápida. 2 dias Tá aí já tá na escutando Mas isso? Amém. se você for analisar hoje, Deve falar, estar chegando aí. você virar para hoje, a realidade hoje, se não tiver mudado, a realidade do brasileiro, acho que imóvel é 1,5 na vida. A pessoa não tinha que comprar 2 imóveis na vida. Uhum. Então, para ela hoje estar disposta a investir hoje o maior sonho dela, um dos maiores sonhos dela em você, olha, eu vou investir 200 mil reais nesse corretor. É uma responsabilidade. Meu amigo, a bronca é muito grande, a responsabilidade é muito alta. Então não se constrói um legado na base da mentira, é na Exatamente. base da verdade. Então, assim, o que fez esse estreitamento entre Kenner Cacheta e Prime foi ser verdadeiro um pro outro. Aí o negócio mudou o jogo. Por isso que dura até hoje. Por isso que eu tô aqui. Transcende o profissional. Cara, assim, a gente fica muito feliz, né, Giba, de receber essa mensagem do Kenner. Acho que para quem está assistindo também é algo assim fantástico tudo que ele trouxe. E Kenner, qual que é a sua dica para um corretor que está começando hoje, um empreendedor que seja, está começando hoje? O que você falaria para esse cara hoje? Se ele tivesse sentado aqui no meu lugar, qual que era a sua mensagem para essa pessoa? Pro corretor? Para o corretor, para aquela pessoa que está começando a empreender no momento, que está ali mudando a chave da vida, saindo às vezes no CLT, né, para o empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo as pessoas falam é muito bonito, né? Principalmente igual a gente estava comentando na rede social. Empreender é muito bonito. Mas qual que é a sua mensagem hoje para a prática disso? Né? Para tirar um pouco dessa beleza aí do digital que todo mundo prega e joga ela na vida desse cara que acabou agora de resolver que ele vai ser empreendedor. Vamos lá. Empreendedor, entenda do seu negócio. Em tudo. Você não precisa fazer tudo, mas você precisa entender de tudo do seu negócio. Então, assim, eu até gosto de dizer isso muito no mercado imobiliário. Para você se tornar um corretor hoje grande, não precisa de muito, porque a régua é baixa, infelizmente. Então, dentro do mercado hoje, poucas pessoas estão dispostas a querer crescer com conhecimento. Então, antes de você querer se tornar um perito em algo, ser grande em algo, primeiro aprenda do seu negócio. Sabe? Então, o empreendedor de sucesso hoje ele precisa estudar muito, ele precisa se capacitar muito, ele precisa entender muito o seu próprio negócio. E o principal, não pegue conselhos de quem não construiu nada na vida. Porque a internet ela ensina muita coisa, mas muita gente que ensina nunca construiu nada na vida. Então, se você hoje tiver pessoa, curso, mentoria, ler bons livros e ter mentores que vão te conduzir dentro de uma história de vida real, né? Porque não é o Fantástico Mundo de Bob, não. Exatamente. Não é a Disney. O negócio é real. Empreender hoje no Brasil é muito difícil. Quando tiver mudado os dados estatísticos do Sebrae, uma empresa hoje fica aberta no Brasil hoje no máximo 2 anos. A grande maioria quebra. Mas por quê? Porque existe muitas pessoas que abrem o seu processo
sem conhecimento. Então eu quero me tornar corretor. Por exemplo, tem um amigo que participou da imersão que nós estamos fazendo aqui. Ele ainda não é corretor, mas ele está buscando muito conhecimento para já entrar preparado. Você pode fazer o que você quiser. Pega a Prime 7 anos atrás, o que é a Prime hoje? Então o negócio mudou. Mas porque o conhecimento fez com que você fosse deslanchando. Além, impulsiona. Além, mas a questão é que pouca gente quer pagar o preço. Joaquim, vou te dar um dado. Nos últimos 2 anos, aliás, no último ano retrasado, quando eu comecei a entender que eu precisava reciclar e crescer um pouco mais, eu investi 50 mil em conhecimento, entre cursos, mentorias e coach pessoal. Cara, você pegou 50 mil, a questão é o que? O resultado que eu tive disso. Porque é muita gente que só olha para o custo e ele não vive o extraordinário. Eu compartilhei isso com você. Eu tive um mentor que ele olhou para mim, na época, hoje ele cobra 40 mil reais para 10 encontros. Há 2 anos ele me pediu 15 mil reais. Você tinha o dinheiro? Não, não tinha o dinheiro. Eu passei o cartão e falei, seja o que Deus quiser. Porque eu precisava de um momento novo para mim. Naquele momento eu não podia disponibilizar de 15 mil reais. Nós criamos uma meta de 150 mil reais em 90 dias. Corretor, quantos de vocês está fazendo 150 mil reais no ano? Não é nem 90 dias não, no ano. Tá? Nós criamos essa meta. Depois de 90 dias de muito conhecimento, imersão, aprendizado. Porque uma coisa que a gente precisa aprender na vida é ser obediente. Tem uma risca na mesa aqui, ó. Eu tenho, se o ensinamento é andar é seguir, segue. Esse camarada falava para mim assim, faz isso, ele vai fazer. Faz aquilo, ele fazia. Depois de 90 dias, nós fizemos 164 mil em comissões. Nossa. Então nós passamos acima do que foi proposto. Aí, mas os 15 mil, o que foi os 15 mil, gente? A questão é que as pessoas hoje não crescem porque elas não querem investir. Então você quer crescer, empreendedor, você quer crescer, corretor, invista. Invista, gaste recurso, gaste tempo, invista dinheiro. Sabe por quê? Porque a grande parte não faz. Por exemplo, pegar a média hoje no Brasil, de quantos livros brasileiros lê por ano? Livro. Uma coisa simples, né? Algo que deveria ser quase que um por semana. Vou dar um exemplo simples. A minha filha de 11 anos, no último ano ela leu 10 livros. Não é livro de criança não, tá? Livro. Com conteúdo. Com conteúdo. Inclusive livros que eu li. Show. Então, assim, ela imergiu. Vai conversar com ela hoje. A mentalidade dela. Mas por quê? Porque ela estuda. Ela tem uma boa opção. Ela sabe falar bem. Ela sabe se portar. Mas por quê? Porque ela está buscando. E então, eu falo assim, ó, o exemplo arrasta, né? Então, assim, por que a gente está fazendo isso com ela? Porque eu não tive essa oportunidade. E talvez muitos que estão empreendendo hoje, que estão entrando no mercado, não teve a mesma oportunidade. Mas ainda dá tempo. Nunca é tarde. Eu posso comprar um livro hoje. Eu posso começar a estudar hoje. Eu posso entrar em grandes imersões hoje. Então, se você realmente quer expandir, porque assim, eu tenho 13 anos de mercado, mas eu tô vivendo os últimos 3 anos, foi muito maior que os 10 que passou para trás. Mas porque eu resolvi pagar um preço. E precisa pagar o preço. Às vezes, se aquele Kenner lá de antes tivesse escutado essa mensagem de alguém, né, Kenner, também, né, que eu acho que por isso que um dos nossos principais projetos é tentar levar, propagar essa cultura, a essência da empresa. Porque às vezes essa pessoa que está começando escuta uma mensagem dessa que seja e vira chato também, né, Giba? E é importante porque, assim, às vezes, eu acho que fundamental no que você está falando também, porque a gente, como seres humanos, a gente gosta de desculpa, né? Gosta de se desculpar. Então tem muita gente achando que, eu não tenho oportunidade, eu não tenho acesso a isso. A verdade é que não quer, né? Porque acessar de uma forma ou de outra, então existe essa disponibilidade. Eu acho que, às vezes, o que muita gente hoje está lá vivendo
essa dificuldade sem achar saída porque eu não consigo, não é pra mim. E essa não é a verdade, né? Se eu me propuser a fazer e andar esse caminho, principalmente, e aí entra no que eu queria deixa aqui pra você falar também, se eu tiver no meu coração a fé verdadeira, assim, genuína, segurança de saber que há um propósito, eu vou, né? Então, assim, a sua história, a história do Kenner, vem de encontro àquilo que a gente tá querendo entregar, que é realmente essa mensagem. É possível, tem um caminho, mas é possível, não é isso, Kenner? É possível. E assim, eu te falo que eu vim de uma família improvável, né? Então, assim, eu até compartilhei com você. Para mim foi uma honra, eu acabei negando, mas em soube que eu estava no caminho. Eu recebi uma proposta para me tornar delegado do CRES no ano passado. 850 corretores, que não é o meu momento. Porque eu não vivo de status, eu vivo de propósito, né? Então, quando você entende que não é sobre a condição que você vê, é sobre o que você está disposto a fazer para poder alcançar. Qual que é o tamanho do sonho que você define? Uma coisa eu tenho certeza, sonhar baixo ou alto, talvez trabalho. O que eu preciso é colocar no papel, ter meta clara, objetivo claro e principal, ações claras. E executar. Vamos lá para Tiago 1,25, o que ele fala? Aquele que não é ouvinte negligente, porém operoso praticante, esse é bem-aventurado no que realizar. Então, as bem-aventuranças de Deus não está no ouvir, está no praticar. Então, quanto mais eu pratico, mais eu me torno. Como diz o Paulo Vieira, né? Treine até se tornar. Só tem uma forma de eu me tornar algo, fazendo. Saindo da minha zona de conforto. Ação. É o principal. Tem Muito poder quem bom. age. Assim, Kenner, nós ficamos muito felizes com a sua participação aqui conosco hoje, né? Tudo que a gente conversou nessa manhã. E o Kenner, para quem não sabe, pessoal, o Kenner tem uma masterclass, ele é mentor também, ele é formado em gestão corporativa, não é isso, Kenner? Gestão comercial, com ênfase em Gestão marketing. comercial. E fala um pouco da sua masterclass aí pra gente encerrar com chave de ouro. Para quem quiser te contatar aí, que eu acredito que vai ser uma virada de chave muito grande. Vamos lá. Então, o que eu faço hoje, tá? Eu trabalho em mentoria diretamente com empresários e corretores de imóveis, né? Trabalho na parte de mentalidade, quanto pessoal, quanto empresarial, tá? Que é o que eu faço e que dá certo. Então, assim, para você que pensa em crescer, em desenvolver, em capacitar, a estreitar os seus caminhos, eu posso te afirmar assim, que aquilo que eu ensino é aquilo que eu vivo, tá? Eu falo que a roda já foi inventada, então eu não preciso inventar a roda, mas eu preciso colocar em prática aquilo que dá certo. Então tudo aquilo que eu busco hoje ensinar para as pessoas é aquilo que eu vivi, é aquilo que eu faço e é aquilo que me dá resultado. Então, assim, se você está buscando de fato crescer, desenvolver, não pense duas vezes no quesito de buscar pessoas que possam ser bênção para sua vida, para poder estreitar o seu caminho. E é isso que eu faço, ser um porta-voz de bênção na vida das pessoas, é simples assim. Esse é o propósito. O maior deles. Amém. Impactar vidas. Tenho certeza que você você vem conseguindo, né? Atingir esse propósito com maestria a relação, né, que a gente tem de proximidade. Eu vejo que isso é muito claro na sua vida, né, pra gente que tem essa percepção de fora. E hoje a gente, mais uma vez, queria te agradecer por estar aqui, por transmitir essa mensagem, essa visão, essa clareza do propósito. Te agradecer mesmo, meu irmão. Inclusive, a gente deixou um presentinho aqui para você. Ó, isso é benção, hein? Aí vem coisa boa, hein? Depois você dá uma olhada lá. Isso aqui é Obrigado. de toda a família Prime, em nome de todo o grupo, toda a empresa, toda a diretoria, todos os associados, por tudo aquilo que você vem fomentando nessa parceria Kenner com a Prime Assessoria. Meu irmão, muito obrigado por ter você aqui, viu? A gente fica agradecido, né, Giba? Feliz demais. A palavra é essa mesmo, gratidão.
é emocionante, assim, é impactante te ouvir e te conhecer. Todo mundo que conhece um homem como você, e por quê? Porque é um escolhido. Existe algo em você que não veio de você, veio do alto. E eu queria deixar essa palavra no seu coração para tudo que você vai desenvolver daqui para frente. Não veio de você, veio dele. Então Amém. segue, é um privilégio, uma honra. Muito obrigado. Irmão, eu agradeço. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade. Você diz toda a honra, toda a glória. Seja dado ao Todo-Poderoso. É Ele que nos capacita e nos dá graça todos os dias. Obrigado por toda a praia. Né? Obrigado por todos que vocês estão assistindo aí. Que Deus possa continuar abençoando e multiplicando esse propósito na vida de vocês também. Muito obrigado. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Eu queria finalizar, te falar que a gente está levando essa mensagem agora para o mercado, trazendo pessoas que são parceiros, pessoas que têm essa cultura, essa essência, para que nós, de fato, possamos entregar para você, no mercado imobiliário, aquilo que de melhor a Prime tem para oferecer. Tá bom? Então, fiquem ligados aí nos próximos episódios, nas próximas entrevistas. A gente vai ter live nos próximos dias também. Então, fiquem antenados. Agradeço ao Giba, que está aqui sempre comigo. Mais uma vez te agradeço. Pessoal, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.